Não é verdade? Nossa quinta aula, depois de um feriado grande, tivemos fora há algum tempo, mas estamos ainda definindo o horário, 6h30, eu sei que já são 7 horas, mas daqui a pouco a gente vai, o nosso programa da Mais Ibope, que é o Big Brother Brasil, né? E temos um aluno do Big Brother, mas daqui a pouco ele está indo para lá, mas o mais importante é a aula aqui, amém? Isso aí. Mas, gente, é a quinta aula e graças a Deus Espero que todo mundo tenha realmente um ano abençoado, né? Daquilo que Deus tem para nós, vai ser um ano muito importante. Deixa eu só falar uma coisa. Tem algumas pessoas que estão me perguntando, poxa, Deus não vai falar de uma palavra profética, alguma coisa esse ano? O ano para Deus não começa no dia 1º. Deus tem o horário e o tempo dele. Eu posso lhes dizer uma coisa, Deus já começou a falar no meu espírito sobre uma palavra profética para esse ano. Então, aguarde um pouquinho mais. A gente chegou de São Paulo, viajamos muito nesse final de ano, meus filhos voltaram para o Brasil, como vocês sabem. Mas, na próxima semana, quem sabe, a gente já vai começar a compartilhar com vocês. Vamos orar, então, vamos louvar ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Vamos declarar na vida dos nossos internautas também algo novo começando realmente. Começando hoje, começando no tempo de Deus, para que nós possamos verdadeiramente andar em novidade de vida e reinar em vida. Essa que é a palavra importante, amém? Pai, nós te louvamos agora neste momento tão importante para a igreja de Jesus Cristo, para o reino de Deus, para as nossas vidas pessoalmente, ó Deus. Porque Tu és um Deus tremendo que tem feito maravilhas no meio da Tua igreja, em vários lugares nesta cidade, em outros estados, no mundo, aonde quer que os Teus servos se levantem para proclamar a Tua palavra, Deus. O Teu Espírito vem com poder para confirmar, com sinais, com cura, com salvação, ó Deus. E a verdade é que tudo isso, ó Deus, porque nós Te amamos, Senhor, com um coração sincero. Obrigado, Jesus, porque algo novo vai começar a partir de agora. Porque a Tua palavra, ela não volta vazia, porque o Teu Espírito que endossa esta palavra. Ó Deus, abre o coração, abre a consciência, abre a mente de cada um, ó Deus, para que receba esta palavra acompanhada por fé naqueles que ouvem, para que ela frutifique verdadeiramente. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez na vida desses amados, aqueles que têm ajudado a Tua obra, Senhor, aqui em vários lugares. Nós Te louvamos e Te glorificamos. Renova e restaura a força do Teu povo. Renova, Senhor, no trabalho deles. Renova a visão que cada um precisa ter diretamente vindo de Ti, ó Deus. Obrigado, Pai, porque agora o Senhor há de lançar semente no espírito de cada um e ela vai frutificar. E que a gente possa se preparar, ó Deus, para a vinda de Jesus Cristo, que muito breve estará acontecendo isto. Não sabemos nem o dia nem a hora, mas queremos estar apercebidos, preparados para este encontro. E o povo de Deus que está ouvindo esta palavra, esta aula agora, esta ministração, diga amém, e amém, e louvado seja o nosso Deus. A partir de hoje, eu vou começar a falar, né? Nós estamos falando sobre o descanso sabático. Nós temos falado nas 4 aulas passadas, eu sei que ainda o som, hoje já temos um novo laptop aqui, né? Porque a gente grava com laptop. Então, às vezes, tem um probleminha do som. Boa noite. Boa noite. E o probleminha do som, às vezes, não está tão perfeito como deveria, mas não tem problema. Não é o inimigo, não é o vermelhinho, é um problema de computador. Mas a gente brevemente vai resolver isso. E eu acho que está gravando bem, não dá para ver agora, né? Tá. Da última vez e não... mas tudo bem.
Mas nós estamos falando sobre o descanso sabático. E a primeira vez, lembra que eu falei 3 pontos importantes? Deus descansou quando Ele criou o homem. Ele disse, agora eu vou descansar. Porque eu tenho alguém que pode me representar aqui na terra, não é isso? Que pode expressar a minha autoridade. E o homem foi, o problema é que ele caiu e Deus teve que restaurar tudo de novo. Escolheu não mais um homem, presta atenção agora no pensamento. Ele chamou Adão e Eva, que era a primeira igreja, vamos dizer assim, que ia representar e expressar Deus no jardim do Éden. Mas houve o problema com a serpente, com o diabo, e Deus teve que restaurar. O segundo descanso sabático que Deus se alegrou foi quando ele escolheu o povo de Israel, tirou do Egito não mais uma pessoa, mas um povo corporativo, um corpo, várias pessoas. E ele trabalhou em cima daquele povo, passou pelo deserto, houveram muitos problemas, nós sabemos, e quando eles entraram, não todo mundo entraram na terra prometida, está lembrado? Que era a terra do descanso. Quando eles construíram o templo lá na terra prometida, novamente disse Deus, agora eu vou descansar, porque agora este povo vai me representar através do templo, o nome dele seria proclamado, Deus seria representado, então Deus descansou finalmente. Só que mais uma vez aconteceu o quê? Não ficou pedra sobre pedra, Israel procurou outras coisas. Finalmente Deus deu sua última atacada, o terceiro descanso sabático de Deus, ele descansou quando veio quem? Jesus veio. E ele disse, agora eu vou realmente descansar. Porque Jesus veio, se tornou homem, carne, para que ele pudesse experimentar as coisas do sofrimento da natureza humana. Então ele se tornou carne, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, e pelo Espírito da ressurreição, aconteceu uma coisa, porque Jesus veio cumprir, voltou para junto do Pai, e Deus descansou, porque a partir dali, o que aconteceu? Formou-se a igreja, não é isso? A igreja foi formada quando Jesus disse, eu vou embora para junto do Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo para quê? E ele vai fazer lembrar tudo que Jesus falou. Ou seja, no dia de Pentecostes, há mais ou menos 2000 anos atrás, o Espírito Santo caiu e formou-se a igreja. Um corpo, uma corporação de pessoas que iam representar o Senhor aqui na Terra. Resumi tudo que eu falei nas 4 aulas. Ou seja, a igreja de Jesus Cristo é, hoje, o descanso de Deus. Quando eu e você trabalhamos e expressamos Deus aqui nesse mundo, não só na nossa alma, através das virtudes de Deus, como da autoridade, Deus descansa. Quando você deixa de trabalhar, Deus tem que trabalhar. Então, é assim que funciona a coisa. Então, a igreja, obviamente, é um descanso, é o descanso sabático. Entrar no sábado é entrar na vida da igreja. A partir de agora, eu vou mostrar para vocês, em toda a Bíblia, que a igreja, o corpo de Cristo, em todas as passagens e textos na Bíblia que você já leu, ali por detrás está, Jesus morreu pela sua o quê? Fala? Pela sua igreja. Eu sei que ele morreu por mim, individualmente, por você, mas a igreja, como o corpo de Cristo, é o alvo fundamental do nosso Deus. Muito bem. A verdade é que o descanso sabático da vida da igreja ainda não é vamos dizer assim, um sábado maduro. Não é verdade? Você lembra de um dos últimos textos que eu li,
que está em Apocalipse, capítulo 14, está lembrado? Versículo 14 a 16. Paulo faz uma comparação da igreja com a lavoura. Quem lembra disso? A igreja é comparada a uma lavoura aonde se jogam sementes, que somos nós. Eu e você somos sementes que Deus lançou na igreja. E como essa semente da salvação, ela tem do quê? Crescer para que a foice de Deus venha e o quê? Corte. Deixa eu ler o texto. Paulo fala, João, Apocalipse 14, 14 a 16. Eu usei o texto também de Paulo, que ele faz aquela comparação entre Paulo e Apolo. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então, ele faz essa comparação. E João, nesse texto do Apocalipse, diz assim, porque olha só, agora eu estou dizendo o seguinte, quem não entrar no descanso sabático vai estar fora da terra prometida, não vai? Não é isso? O povo de Israel não tinha que entrar na terra prometida? Então, hoje, entrar na terra prometida é entrar na vida da igreja. Isso é sinônimo. Vou te mostrar que a vida da igreja é a coisa mais importante. Agora, deixa eu falar só uma coisa. Então quer dizer que basta estar numa igreja, entrar numa igreja? Qual seria a resposta? Sim e não. E estar simplesmente dentro de uma igreja não é suficiente. Você tem que viver a vida da igreja de maneira adequada, certa. Senão você só vai estar corpo presente. Então, eu vou te explicar e vou te mostrar o seguinte. Todas essas passagens da Bíblia que falam sobre a igreja, indiretamente, subjetivamente falando, ela fala sobre o reino de Deus. O reino de Deus e a igreja, como é que se diz? A igreja local, esse é o futuro, meu assistente, mas ele vai dar aula aqui muito breve. A igreja local e o reino de Deus, eles são intercambiáveis, são a mesma coisa. O reino de Deus, ele começa na igreja. Que, aliás, Jesus disse, eu vim trazer para vocês o quê? O reino de Deus. E ele está dentro de vós. Só que a única diferença é que o reino de Deus, ele é uma realidade hoje dentro de nós. Mas ele ainda não se manifestou de fato e de verdade, porque só vai acontecer quando a manifestação real. No milênio, exatamente. Minha mulher não vai, porque ela já ouviu muita coisa disso. Quando que vai começar o reino de Deus? No milênio. Quando? Quando Jesus voltar, no milênio. Quando ele voltar novamente, aqui nesse mundo, aqui na terra, né, vão acontecer algumas coisas, e durante 1000 anos ele vai reinar com os vencedores. Quem são os vencedores? Não são somente os salvos. São os salvos que viveram adequadamente na vida da igreja. A igreja hoje é um celeiro das pessoas que vão reinar com ele 1000 anos. A maioria das doutrinas e denominações creem que todo mundo que morreu e aceitou Jesus vai automaticamente para o reino. Mas isso... Não, vão para o céu na eternidade. Eu estou dizendo, ele diz, não, se você creu em Jesus, morreu, você vai automaticamente reinar com Cristo no milênio. Porque quase todo mundo, você sabe de uma coisa? Quase todo mundo crê que Jesus vai voltar realmente e vai reinar 1000 anos. Só que esses que creem dessa maneira, acham que simplesmente viveu, aceitou Jesus, mesmo que ele viveu uma vida esculachada, isso tudo, porque tem cristão que vive... Não tem a parábola do servo bom e do servo mau? Tem servo de Deus salvo que serve a Deus de maneira má? Tem? Tem ou não tem? E tem o que serve de maneira boa, completa, não é? Você acha que os dois vão receber o mesmo galardão? Não. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. A igreja é o foco de Deus, porque ela leva para o reino. Agora, qualquer pessoa que confessou Jesus vai viver eternamente no céu.
na Nova Jerusalém. Mas isso só vai acontecer, ó, depois do milênio. Fala, minha água. Ah, tá aqui. Pode falar que eu estou ouvindo, Luiz. A passagem do ladrão na cruz fala sobre isso que o irmão está falando. Tá, o que fala? O ladrão na cruz. Ele fala assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus responde para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não falou no reino. Exatamente. Ó, gostaram da diferença? Vocês entenderam o que ele falou? O ladrão falou, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aí Jesus respondeu para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, no Sheol, no fundo da terra. Entendeu? Mas não no reino. Exatamente, porque o reino só vai acontecer quando ele voltar novamente e reinar aqui nesse mundo. Agora o pastor Júlio, onde entra, nunca vos conheci. Aqueles fizemos milagres. E ó, nome, exatamente. Antes de eu chegar lá, porque essa palavra de Jesus é para a igreja, não tem nada, é para servos. Eu vou chegar lá, mas antes eu tenho que falar da parábola das 10 virgens, eu tenho que usar outras parábolas. Então, essa pergunta foi ótima, excelente, mas vai ter que aguardar um pouquinho. Tá? Porque eu vou mostrar, agora o mais importante, que a igreja, viver a vida da igreja, vai determinar, guarda isso, viver a vida da igreja adequada, vai determinar a sua entrada no reino milenar ou não. Todos nós estamos numa posição segura, salvação. Mas nós estamos numa posição também de conquista, de perigo, que leva a uma conquista ou não. Ah, peraí. Agora então vamos provar isso usando a Bíblia, ok? Cadê minha Bíblia? Tá aqui, peraí. Vamos abrir em Hebreus. Aliás, Hebreus capítulo 6. Fica lá com Hebreus na mão. Deixa eu achar aqui. Hebreus, já abri. Eu acho que estou precisando de um outro, como é púlpito aqui para botar a Bíblia, mas não tem problema, vai na mão. Você sabe de uma coisa? No livro de Hebreus não tem nenhuma palavra objetiva, clara, que fala sobre a igreja. Mas é o livro que mais fala sobre a igreja indiretamente. Você sabia disso? Você quer ver uma coisa? Eu creio que foi Paulo que escreveu. Ele diz assim, ó. Hebreus capítulo 6, eu vou ler só 2 versículos. Eu já falei isso. Alguém lembra por que foi escrito esse livro? Qual a razão de ter sido escrito esse livro? Eram os judeus que estavam querendo... Fala alto para poder sair, hein? Os judeus que estavam querendo retroceder ao judaísmo. Eles tinham se convertido, por causa de pressão, eles queriam voltar ao judaísmo. Queriam voltar ao judaísmo, exatamente. É o primeiro professor assistente. Você entendeu o que ele falou? Você tem que entender. Ele foi formado nos Estados Unidos. Ele assistiu a aula lá, mas ele tem mestrado e PhD em Bíblia. O povo gosta de título, né? Mas não, é o coração dele mesmo. Veja só, eles tinham se convertido, mas pela pressão dos pais do judaísmo, dizendo, escolhe, ou fica com o judaísmo e eu vou te dar herança, você vai continuar trabalhando, ou vá para esse cristianismo e você vai perder tudo. E eles estavam em cima do muro. O que você faz? Você abandonaria Jesus? Ou o teu chefe te falaria, cristão, então aqui você não trabalha mais. Você é cristão. Você ia ficar sem trabalho. É uma situação difícil. Então, o Paulo, o escritor que escreveu esse livro, ele estava encorajando eles a não abandonar a vida da igreja. E ele tinha que usar um argumento do reino, para eles não perderem isso. Você quer ver? Você pode depois ler todo o livro, eu vou ler 2 versículos, depois você pode pegar o contexto. O que diz aqui em Hebreus 6, 17, 18 e 19? Com esse pensamento, ele diz assim, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. Deixa eu te perguntar,
Dentro do que eu falei, ele está dizendo, olha, vocês têm que correr para o refúgio. Que refúgio é esse? A vida da igreja. Se você lê normalmente, sem ter esse conhecimento, você vai ler o livro de Hebreus, você vai ficar maluco, você não vai entender nada. Não é verdade assim? A gente lê. Mais difícil do que o livro de Apocalipse é o livro de Hebreus. Por quê? Porque fala sobre muitas coisas do Velho Testamento, fala em muitas metáforas. Está chovendo? Tá. Aqui tá... Não, aqui não vai molhar, não. Se eu chegar para cá um pouquinho... Pode chegar. Pode ter mais. Mas não tem que... O que eu falei? Hebreus 6, 17, 18, 19. Nós que já corremos para o refúgio, ou seja, para a vida da igreja, a fim de lançar mão... Então, volta para o convívio da igreja, não volta para o judaísmo, para você não lançar mão da quê? Da esperança proposta. Que esperança proposta é essa? Não perca a vida da igreja? Alguém falou? Para não perder a vida do reino milenar. O contexto é esse. Você quer ver? Vamos continuar aqui. Olha só. E ele estava tentando usar várias admoestações, várias coisas, porque era mais fácil. Paulo estava dizendo, é preferível que vocês percam o espólio dos seus bens, porque o livro inteiro fala sobre isso. E eu sei que até alguns de vocês já foram até para a prisão, porque resolveram ficar com o cristianismo do que voltar para o judaísmo. Agora veja, eu vou continuar aqui, Hebreus, eu estou em... versículo 10, porque o papo continua, ok? Ele continua, 8, 9, deixa eu pegar o 10. Ele fala sobre os símbolos transitórios. Dali em diante desse versículo que eu li, no 8, no 9 e até o 10, ele está usando argumentos do judaísmo, dizendo, olha, isso tudo é sombra e tal. Não, a realidade é Cristo, a vida da igreja. Por isso que ele usou isso. Agora, eu vou pegar no capítulo 10. Tá bom, graça a paz. Capítulo 10, versículo, deixa eu ver aqui. Versículo 19. Eu gosto de pegar o contexto inteiro. Vocês estão acompanhando? Para eu mostrar para vocês como é importante viver a vida da igreja. Porque senão você vai perder o reino. Eu prego uma mensagem que as pessoas não gostam de ouvir. Mas... Aqui, quando fala dessa esperança, quando a gente vê aqui uma referência que dá Colossenses... Você está falando do outro, de Hebreus o quê? De Hebreus. O início, da esperança proposta. De lançar mão da esperança proposta. Aqui eles fazem referência a Colossenses e falam que por causa da esperança que está preservada nos céus. Então ele faz menção do reino. Porque, veja, depende, esse coisa do rodapé da sociedade bíblica, e vem outro, já diz uma outra coisa. Mas, na verdade, você vai ver pelo contexto, que às vezes o editor que escreve é a opinião dele. Tá entendendo? Por isso que... E às vezes a opinião dele não está adequada à realidade toda do texto. Embora eu diga o seguinte, do reino dos céus, eu posso dizer que é sim. Desde que você saiba que o reino milenar na Terra será controlado por onde? Pelo reino dos céus. Captou a ideia? Então é o reino dos céus descendo. É o reino dos céus controlando o reino desta terra. Aí sim, eu não sei se ele já tinha essa compreensão. Mas vamos voltar ao texto, que você vai ver, no capítulo 10, porque, olha, como eu disse, ela vem desde capítulo 7, 8, 9, 10. Versículo 19. Vamos pegar aqui um pouquinho do início, que você vai ver que a coisa é séria, hein?
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, ou seja, ele estava dizendo, gente, já que vocês são judeus, vocês sabem o que era o tabernáculo, o sangue do... Então ele já está aplicando. Não, vocês têm que ser intrépidos. Não abandone o judaísmo, mas não abandone a vida da igreja. Tenha intrepidez para entrar na presença viva do Senhor pelo sangue de Jesus. Não é mais sangue de bode, senão seria, né, do Velho Testamento. Que ele te consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha que palavra de encorajamento para eles que estavam voltando. Ele disse, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Eu não vou entrar em todos os detalhes, porque o que eu quero mostrar está mais adiante. Ou seja, ter a consciência, né, que ele fala aqui, um coração, a consciência purificada. Isso já vou dar uma dica aqui. Foi a Clarinha que me perguntou uma vez, que eu disse que o espírito do homem tem 3 partes, não foi isso? Não é isso? Tá o quê? Deu pano pra manga. Deu pano para manga, isso é. Não, então aqui esse texto fala sobre a consciência o coração. Eu cheguei a falar para vocês, quando você lê na Bíblia a palavra coração, o que vem na sua mente? Qual é a parte do coração? O que é? Emoção. É a emoção? Sentimento. É sentimento? Isso é a parte da alma, não é isso? Então, preste atenção. Coração na Bíblia, em toda a Bíblia, não sei o que, o seu coração. Eu tenho aqui a caneta. Hein? Tem alguma coisa escrita? Só se o anjo escreveu e eu não vi. Mensagem subliminar. Os 3. Olha só, o que eu estava falando? Bom, o coração. Na Bíblia, eu disse que eu ia chutar essa porcaria, não falei? Pode chegar mais para trás. Coração na Bíblia é a alma que... Ela é psicóloga, então ela mexe com isso, ela sabe. São as suas emoções da sua alma, ou seja, a vontade... Porque a alma, emoção são os sentimentos. Você chora, fica triste, fica rabugento. É a expressão do sentimento. É a expressão do sentimento. Ó, que bom, hein? Né? Mas ela tem também uma outra parte, que é da vontade. Você pode ter um sentimento, eu estou triste. Não, você tem força de vontade para tomar uma decisão ou não. Tem gente que é tão emotiva que na hora de tomar uma decisão... ela não tem, ela disse, não, é como você chegar no restaurante. O que você vai comer? Qualquer coisa. Olha, se você me dar qualquer coisa, não me diz nada. Eu já vou logo, olha, se o Sérgio me convidou essa semana, não vai. Mas tem gente, não, para mim tanto faz, qualquer coisa. Mas o que é? Não, escolhe. Hein? Sem personalidade. Não, é sem decisão de vontade. A alma... Comigo eu peço para ele, não ouvo para ele. O Sérgio já me convidou, né? Clarinha e Sérgio me convidaram para esse fim. Foi ontem, né? Foi sexta? Ontem. Não, hoje é domingo. Foi de ontem. Teve um negócio lá e já próxima, eu já sei, eu tenho decisão. O homem da nossa cozinha, que não é brincadeira. Então, qualquer coisa não serve, um ovo e tal. Então, uma parte da alma, que é a parte do coração, é uma decisão que você toma. Esse negócio de não dar, como ela falou, enfim, deixa para lá. E a emoção e o intelecto. Você usa a sua mente? Amém. É bom, né? É bom, tem que usar, né? 10%. Não é isso, a alma? A mente não está no corpo. Hein? A mente é do corpo, né?
Não, é parte da alma. Vontade, mente, renoveis pela vossa mente. Tudo isso está no corpo. Aonde está o coração localizado no corpo? Eu tenho cabeça, tronco e membro. Todo mundo, não, tem que ser de coração, não é assim que a gente fala, coração. Aqui nesse coração não tem nada, só tem a artéria, a aorta e coisa. Aonde está o espírito que você tem? Está na mente, né? Isso diz, né? Tem que agir com a consciência, não com a emoção. Tem que agir com o coração, que é emoção, mas... Não, tem que agir com o coração. Não, as pessoas falam de coração, ou seja, a pessoa ela quer falar com sentimento, com emoção. Escreve aí. As três, cada três. Corpo tem três, alma tem três, espírito tem três. Eu só ia falar uma, porque uma delas, pelo que nós vimos aqui, é a consciência, ou seja, como o espírito tem, a alma tem três, o nosso espírito, que é onde o Espírito de Deus vive, ele não está no meu sangue, ele não está na minha alma, o Espírito de Deus não está na minha emoção, ele está no meu espírito. Com o meu espírito, porque se ele é espírito, ele não pode entrar na minha vontade nem na minha emoção. É ou não é verdade? A sua decisão que você toma é a mesma decisão do Espírito de Deus? Todas as vezes? Ainda bem que você é honesto. Ué, então Deus não controla o meu espírito. Quem controla... Deus não controla a minha alma. Quem controla a sua alma é quem? Deus. Não, é o seu espírito. Olha, isso é sutil. Eu vou gastar umas 10 horas para falar sobre o corpo. Não é porque não é assunto de hoje. Eu só estou explicando uma coisa. Espera aí, calma. O Espírito de Deus controla o teu espírito e o teu espírito vai determinar a sua vontade, emoção e a sua decisão. Tá? Deu mais ou menos para entender? Eu fiz um resumo. Ficou dúvida ou não? Calma, que o Brasil é nosso. Faz as setinhas assim. Peraí, um de cada vez. Coração o quê, Karine? o espírito. Cara, tem que sair da aula, né? Vamos lá, Karine. O espírito humano. A alma todo mundo já sabe. Emoção, a vontade e a mente. Todo mundo tem isso. Emoção, vontade e mente. Alma, esquece a alma agora. Todo mundo sabe que o corpo tem cabeça, tronco e membro. 3 partes. O espírito do homem também tem 3 partes. Consciência. Quando Deus fala alguma coisa, porque Ele fala como um Deus Espírito, não é a sua mente que registra. A sua mente não guarda nada. Sua mente só guarda o quê? Bobagem. É ou não é? Ou intelectualidade. Hein? Olha, tem que definir aqui então uma coisa, a diferença da mente e da consciência. Porque, por exemplo, na psicologia, a consciência é você ter ciência daquilo que a sua mente está pensando. Está pensando? Mas isso é da alma. Eu estou falando exatamente. Consciente e inconsciente. Eu sei o que você está dizendo. O que eu quero dizer é o seguinte. Por isso que eu digo, eu tenho que pegar os textos bíblicos que fala consciência do espírito. Não é a consciência que a psicologia usa, que você, usando a sua mente ou a sua alma, você usa. Não é essa. Porque eu disse, Deus não é espírito. Ele não é espírito. Qual é a única parte que ele fala
No seu espírito, com letra minúscula. Ou seja, ele não testifica na minha mente nem na minha emoção que eu sou filho de Deus. Tanto que, como é que eu sei que sou salvo? No meu espírito. Ele testifica numa parte do seu espírito, que chama-se consciência. Eu tenho consciência no meu espírito, não na minha alma, que eu sou salvo, sou filho de Deus, que eu amo a Jesus. É isso. Qual é a dificuldade? Não, não é. Eu estou confirmando que a consciência, então, está na área do espírito, não da alma. A alma pode estar na mente, mas a consciência... Está na parte do espírito? É isso que eu estou querendo. Obrigado. Então, uma profissional está ratificando o que eu acabei de falar aqui agora, ok? Lucas, cadê o Lucas? O Lucas não está aí, não? Ah, ele foi pegar a Fernanda. Ele está em espírito e em verdade. Sei. Tá falando em língua, né? É o dom. Vai, tem consciência de mais dois. É verdade. Então... Ele fala que a gente tem que ter a mente de Cristo. Na verdade, essa mente de Cristo, então, é essa consciência. Exatamente. É porque os tradutores, alguns colocam lá a consciência. Eu recebo... Como é que você recebe uma revelação do Espírito de Deus? Na mente? Não pode. Porque se a pessoa é iletrada, não tem a mente forte ou isso, aquilo, então ela nunca vai receber. Por isso que Deus colocou uma consciência, uma consciência espiritual, e que você recebe a revelação, você vê uma visão, você recebe as coisas de Deus nessa linguagem. Com isso, o seu espírito, a consciência do seu espírito, ela tem que jogar isso para onde? Para a sua alma, para a sua mente. Porque tanto que Paulo diz assim, eu subi ao terceiro céu, ouvi palavras inefáveis. A tradução é, ouvi revelações, coisas que eu só entendi numa linguagem, o meu espírito recebeu, mas em palavras humanas não dá para descrever. O máximo que ele fez foi, então ele decodificou aquilo, jogou na mente dele, e ele pôde escrever mais ou menos por alto, porque ele disse, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Você tem que conferir coisas espirituais. Às vezes é difícil você captar. A sua mente capta aquilo, mas você não sabe como falar. Na verdade, gente, não é complicado. Você pode estar falando uma palavra sem ter grande eloquência e tudo mais, mas aquela sua palavra que você fala, porque eu preciso falar em português, né? Eu não fico aqui em espírito. Você em espírito. Já captei. Não. Por que você está entendendo isso? Porque eu estou falando o quê? Com a minha mente, não é isso? Mas a minha mente, ela está subordinada ao Espírito de Deus no meu espírito. Porque se eu não falar no Espírito, você vai ouvir com a sua emoção ou com a sua mente humana e a palavra não vai o quê? Frutificar. Não vai. A palavra... Mas, então veja, a primeira parte você tem a consciência. E também, da mesma forma, o incrédulo não consegue receber a revelação porque o espírito dele está mortificado, é verdade. Com a mente dele, com o intelecto dele... Ele diz, mas eu não entendo. Por isso que ele não pode entender. Ele não aceita, porque ele não tem a consciência dentro do espírito dele. Ativar, exatamente, entendeu? Fala. Tem uma passagem que Pedro fala que é interessante. Paulo fala assim, conheço nosso amado irmão Paulo, coisas grandes e inefáveis. Exatamente. Dado a ele, aí ele diz assim, é difícil de entender. De entender, até ele, exatamente. Ele diz assim, mas uma coisa eu sei, é de Deus. É de Deus. Nosso amado irmão Paulo, porque eles tinham birra um com o outro. E ele teve que dar o braço a torcer quando ele começou a escrever a primeira epístola de Pedro. Ele disse, na verdade, nosso amado irmão Paulo falou coisas e tal,
difíceis e tal, que ele faz a comparação que é o genuíno, um leite espiritual e tal. Então, obrigado, irmão. Ele teve a consciência. Uma vez que você tem essa consciência, porque quando Deus fala, primeiro você tem que exercitar o seu espírito. Por isso que eu não quero tocar no assunto agora. Porque se você apenas lê a Bíblia com a sua mente, o seu intelecto, a sua emoção, você não vai usufruir da Bíblia. Você primeiro tem que captar o que o Espírito fala no seu espírito. Uau! Me caiu no meu espírito. Então, na mesma hora, você tem que parar, você tem que orar para que aquela palavra se transforme na tua mente. Tá? Uma vez que cai, aí você vai na palavra escrita, e esse é um processo do Espírito Santo. E você pega... Será que não entra aí nesse ponto do Espírito? Fala alto. A fé não entraria no quê? No Espírito? No quê? Como se fosse a segunda parte aí do Espírito. Das três partes, seria consciência. Tá bom, eu vou falar, vamos colocar a fé. É a consciência... É possível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Esse ouvir, quer dizer, está entrando na consciência... E aí a fé se manifesta. Então, vamos voltar aqui agora. Eu ia falar sobre a terceira. É intuição. Eu sei que também na psicologia, essa é uma pessoa muito intuitiva. Não é assim que vocês falam? É uma pessoa... Ou seja, uma vez que você tem a consciência, você começa a, por exemplo... A intuição do espírito. A intuição é uma parte do teu espírito. Porque você teve uma consciência de Deus de alguma coisa. E, por exemplo, eu vou lhes dar palavras proféticas que Deus falou. É a palavra rema, que é uma palavra inspirada numa situação que ela vem do Espírito de Deus ao seu espírito. Só que aquela palavra já é decodificada logo. E você tem uma intuição, você começa a falar revelações, começa a falar coisas que você não sabe, de conhecimento da sua mente. A visão, a profecia, ela é uma intuição do seu espírito, que o Espírito de Deus te deu. Tem muita profecia que ela é da alma. Não tem uma diferença? Principalmente aquela que não acontece. Então, a intuição, você fala, olha, eu estou dizendo... Você quer ver? Eu teria que usar casos bíblicos. Paulo estava lá numa reunião, tinha um cara que tinha umas filhas, que era um profeta chamado Ágabo, ele não sabia de nada. Aí ele achou ali um cinto, se não me engano. Quando ele pegou aquele cinto, esse cara, foi Ágabo o nome dele, está no livro de Atos, ele falou assim, ei, o Espírito Santo, ele teve uma intuição do Espírito, ele recebeu, o Espírito Santo falou no Espírito dele, ele jogou na mente dele e disse, eu tenho intrepidez de fé, para falar, fé do que a maioria do que os crentes usam não é fé, é pensamento positivo. Não é fé, porque fé tem que ser a parte intuitiva. Deus falou, você chega na hora e diz, pela fé eu vou fazer isso. Não tem erro, porque o Espírito de Deus testificou na tua consciência, a tua consciência, você fala pelo Espírito de Deus. E quando isso acontece, não tem erro. Jesus era intuitivo em tudo que ele falava. Alguém falava alguma coisa, ele chegava e falava, deixa eu contar uma história. E ele contava uma parábola, já respondendo muitas vezes o que estava no pensamento, no coração dos caras. Ele contava a história. Da onde ele pegou isso? Do Pai. Ele disse, eu não falo as minhas palavras. Eu falo por intuição do que o Espírito de Deus fala comigo. Então, a profecia verdadeira, ela nada mais é do que uma palavra intuitiva que você joga e que não tem nada a ver com probabilidade, não tem nada a ver com mente e nada a ver com emoção. Tá? Depois eu mostro os textos quando eu for falar isso, mas já falei um pouco. Quem captou, captou. Quem não captou, dê glória a Deus. A terceira parte é comunhão. Como é que você quer ter comunhão verdadeira? Com os seus sentimentos?
Se fosse assim, o homem ímpio, que é muito emocional, os poetas, os artistas, então eles teriam comunhão com Deus. Eles até falam que têm fé, eles não têm nada. Porque a fé é um dom de Deus e ela vem no seu espírito. Então, você quer ter a melhor maneira de você ter comunhão com Deus é como? No seu espírito. E o seu espírito tem uma linguagem, tem ou não tem? Você quer ver uma coisa? O corpo tem linguagem? Se eu chego para você, você fala alguma coisa, eu faço assim, ó. O que eu falei? O que o meu corpo falou? Banana, seu corpo. Não tem uma linguagem? A sua alma também tem uma linguagem. Você chora, grita. Né? Alguém fala com você, alguém falou assim alguma coisa. Chegou o fulano e tal, alguma coisa aconteceu com o fulano, não vou dizer o nome que, né, tá diferente. Ele tá triste. Ele não falou nada. A alma dele expressou, até pela palavra. Outro dia o cara chega, tá alegre e feliz. Foi a expressão da alma dele. Qual é a linguagem do seu espírito? A linguagem da alma. Eu choro, rio, eu murmuro. Qual é a linguagem da sua alma? Do seu espírito? O seu espírito. Eu creio, eu confio. Tá. Tem um plano. Tem. Por quê? E você ora no espírito. Quando você fala em línguas, a língua dos anjos, você está falando com a parte do teu espírito, não a parte de consciência, porque você não tem nem consciência do que você está falando. É ou não é verdade? Você ora a Deus e espírito. Você sabe o que você está falando? Você pode saber, como um dos dons é orar para que você interprete. Pode, mas normalmente você não precisa. Você não tem consciência. Você não está tendo intuição. Mas você está tendo comunhão com Deus. Então você começa a orar no Espírito e tal, isso tudo. E quando você acaba, agora eu vou te dar uma dica. Se você tem comunhão profunda no Espírito, aí depois você começa a orar até na alma, sob o controle do Espírito, você começa a profetizar, você começa a ter revelações. E aí você fica quieto. Sabe o que acontece? Deus te responde e te dá consciência de alguma coisa. Joga no teu espírito e vem na sua mente. Você entendeu o processo? Então, quem não ora no espírito e não ora em espírito, em línguas, e não ora com a sua mente, Paulo diz, ora com o espírito, mas ora com a mente para não ficar infrutífero para quem ouve. Então, façam as duas coisas e e você não vai ter dúvida. Isso veio de Deus. Você sabe qual é a nossa dúvida? Às vezes fala uma coisa, você lê, você vai falar para uma pessoa, aí você fica em dúvida. Isso veio de Deus ou não? Vou falar ou não vou falar? Vai ter que pedir confirmação. Às vezes você pode pedir, mas às vezes não. Você toma consciência, aquilo depende. Se você tem já a prática, quando Deus chega e fala, na hora, você joga a coisa para a pessoa. Às vezes sai até sem sentir. Pode até sair sem sentir, mas pode ser da sua alma ou pode ser do Espírito de Deus. Quer ver uma coisa? Tá bom, vou contar rápido uma experiência. Eu era pastor no Leblon, estava sentado lá e entrou um irmão da igreja. Quando ele entrou, na mesma hora, eu tive uma intuição do Espírito, o Espírito Santo me falou uma coisa que eu, na hora, disse que isso é absurdo. A minha mente, na hora, vai... Mas ele pegou e me falou. Ele disse, ó, o problema da pessoa é... Cara, eu não vi ele há muito tempo. É esse. Eu engoli. E ele sentou, falou. E ele estava rodeando para falar. E eu disse, ô fulano, pode parar. O Espírito Santo... Na hora que você entrou aqui, o Espírito... Eu tive uma intuição do Espírito, porque ele me deu uma consciência. E eu vou te dizer uma coisa. Ele estava com medo de falar o problema dele. Rodeando, com vergonha, seja lá o que for. Eu disse, ó...
seu problema é esse, você fez isso. O cara ficou branco, começou a chorar. Ele disse, como é que você sabia? Ele perguntou, alguém te contou? Eu falei, não, eu não vejo você nem há muito tempo. Por que aconteceu isso? E aí eu falei, disse, realmente é isso. Eu disse, olha, eu não vou te julgar, eu não vou dizer o problema. É um problema terrível. Talvez você nunca tenha ouvido na sua vida. E ele era um cristão. E ele era salvo. Mas só que ele tinha um problema. Se eu contar, você vai dizer assim, ah, pastor, ele não era salvo de verdade. Não, ele era. Eu disse para ele, não tem problema. Se Deus revelou, ouve a palavra disso aqui, eu disse para ele, você vai sair daqui hoje liberto. Disso, porque Deus revelou. Pum! Ele saiu, me abraçou e tal. Um mês depois, ele me ligou e falou, olha, Deus quebrou aquela coisa e acabou. Tanto que ele era uma pessoa tal, isso aqui. E ele, em homenagem, por gratidão que ele fez, a minha mulher sabe de quem eu estou falando. Ele escreveu uma peça de teatro e ele ficou tão contente, fez uma peça de teatro na igreja, ele botou o nome dos meus filhos, Juliana e Bernardo. Eles eram pequenininhos. O que aconteceu? Quando você tem a consciência e dá uma palavra intuitiva, e na hora, Deus faz. E isso, eu estou falando disso porque você falou, por causa da fé. Você só pode falar uma palavra de fé se você tiver consciência do Espírito, não à vontade. Às vezes a gente fala assim, pela fé, Senhor, usa a tua fé. Parece, a fé não precisa fazer força. A fé é dada por Deus naquela hora que você exerce. Posso voltar à aula? Daqui a pouco eu tenho que ir embora. Bom, aproximemos-nos com o coração, aí agora eu já sei, principalmente com a minha consciência, que é a parte mais forte. Eu tenho que falar talvez uma coisa aqui. De cada uma das três partes do corpo, da alma, da vontade, da emoção, do intelecto, sempre tem uma das três, guarda isso, que ela é mais dominante, mais poderosa. Ela controla as outras duas, certo? Por exemplo, na alma, você tem as emoções, você tem a mente e tem a vontade. Qual das três você acha que domina mais? Vontade. Porque é ela que vai decidir. Sempre você toma uma decisão, seja certa ou errada, ela é que você pode estar sentindo assim, pode ter razão, isso, aquilo, mas você tem que tomar uma decisão. A vontade é predominante. No corpo, é a cabeça, os troncos e o membro. Qual é a decisiva? Lógico. E no espírito? Qual das três? É a comunhão? É a consciência. Essa que determina. Muito bem. Em cima disso tudo, você vai ler aqui na Bíblia, quando você lê a sua Bíblia, não sei o que é a consciência do Espírito, você já sabe que é a parte do Espírito em que recebe a fé, ou seja, uma visão, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, ela vem pela consciência. Pegaram? Eu sei que não é fácil pegar isso tudo agora, porque eu fiz um resumo, mas vamos para uma próxima oportunidade. Aproximemo-nos, 22, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, a consciência ligada é purificada, sem mistura. A consciência natural do homem, ela é da alma. Tem uma negativa, ela vai, não, isso aqui eu fiz. Por isso que ele disse, purificada, sem interferência da alma. É verdade. Por isso que ele usou o termo. Mas eu não sei por que eu vou falar isso agora. Muitas vezes nós agimos pela nossa consciência sem estar debaixo do Espírito. Muitas vezes o crente... Que é a parte da alma, exatamente. Então a nossa consciência tem que estar sempre cativa ao Espírito de Deus. Ou seja, é como se você tivesse agindo que era eu já achei que o homem ia pegar alguma coisa aqui, ó. Jesus amado.
Fala, o Rodolfo quer falar. E Raquel, é como se o homem estivesse agindo pelo intelecto, não pela consciência, na verdade. Eu falei aquela diferença. O intelecto é uma coisa, a consciência é outra. Ou você está agindo pela alma puramente, que é, no caso, a emoção, ou por emoção, ou por um intelecto que você conhece. Você só usa a mente. Intelectualmente, você sabe que você quer aquilo, você vai atrás, né, e aí você esquece do espírito. É porque, naturalmente, o ser humano fala muito da consciência como uma coisa assim, sendo parte da... Então, da consciência da alma, como ela falou. Tipo assim, por causa do intelecto que está, vamos dizer, julgando ali a situação de acordo com cada um. Para uns, uma coisa aquilo é pecado, é uma coisa que dói, para outros não. Então, aí às vezes vai até vamos dizer, da formação da pessoa, vai da cultura da pessoa, que em muitos lugares, se você falar para a pessoa que é ruim você fumar, outros não, estão lá com um catimbão, fazendo uma coisa, aquilo não dói, não faz nada, por quê? Porque está fazendo parte da cultura, então aí vai, mas aí, quer dizer, essa consciência que todo mundo fala, nós vamos ter que colocar essa o povo diz, põe a mão na consciência, não é isso, meu filho? Né? Da atuação de... Então, olha a frase. Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Você vai ver, Paulo falava, Timóteo, a tua consciência, ele estava falando da consciência dele, do espírito dele. Tá? Mas depois eu vou gastar isso na outra aula, talvez lá na Barra, né, que enfim, não sei, deixa para lá. Tendo lavado o corpo, guardemos firme, agora veja o 23. A confissão da esperança, sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. Como é que você vai guardar firme a confiança sem vacilar? Tem que ser parte da sua consciência do Espírito. Senão você vai vacilar. Aí diz assim... pois quem fez a promessa é fiel. É o galo cantando? Alguém vai negar Jesus. Só botou 2 vezes. Então na terceira você pode ir embora. Sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Você sabe que muitos crentes não creem nas promessas de Deus? Porque eles tomam consciência da promessa a nível de alma. O que é da alma, mas quando se Deus te fala no Espírito, olha, é como um amigo meu viu uma menina a primeira vez disse, ele chegou para ela e falou assim, Deus me falou que você vai casar comigo. Ele disse, o que é isso, cara? Você nem me conhece a primeira vez. Deus falou. E olha, você pode dizer não, isso, aquilo, não. Deu a volta, não deu outra. Quando Deus fala no Espírito, não é o desejo dele, a menina bonita e tal, então vou jogar. Não é um tipo de cantada. Você é o tipo da mulher que a minha mãe gosta. Isso é cantada da alma. Lógico, uma gata bonita e tal, o cara chega e diz, não é verdade? Mas quando é de Deus, eu me lembro que um pastor, ele era gago, aquele pastor lá em Teresópolis, ele chegou, falou para uma irmã, e disse, olha, cara, eu nunca esqueci isso. Ele falou assim, ela já estava lá para a titia. Ela disse, olha, você vai encontrar Deus está me dizendo que você vai encontrar uma pessoa no ônibus, está apertado o ônibus, e aquela pessoa vai chegar, vai falar com você, e aquela pessoa é até uma pessoa abastada. Humanamente falando, ninguém que tem dinheiro vai andar de ônibus. Só eu. Aquele dia o pneu furou, cara. Você sabe o que aconteceu? Ela encontrou um cara no ônibus, o cara se apagou. Pum! Em menos de 6 meses, eles casaram. O cara era de Deus, ela era de Deus. Pum! Como é que um cara, o pastor, eu esqueci o nome dele, foi falar uma coisa dessa do nada? O Espírito falou, e por intuição no Espírito, ele não teve medo de falar. Quando não vem do Espírito, você diz, eu não vou falar. Aonde tem dúvida não é fé, não é isso? Mas quando é de Deus, eu chego assim. Eu vou falar com Deus. O cara disse, aquela. Bom, enfim.
É mistério, a gente não sabe, é mistério. Rapaz, o cara ficou até vermelho. Luiz, calma, eu estava só brincando. Mas se Deus der uma palavra, a gente... Pastor Júlio, eu vivi isso. Você viveu e foi assim que você casou com a... Porque eu fui pai na... Agora tá todo mundo mistério. Vamos lá, vamos. Mas comigo foi diferente. Eu fui pai na Nova Rio, eu nem namorava. Poxa, no meio de um montão de gente dentro da Nova Rio. O que é Novo Rio? Da rodoviária? Na rodoviária. É tal de rodoviária, viu? Ônibus, rodoviária é bom. Vai pra rodoviária que lá é Eu bom. subi na escada rolante uma distância de uns 10 metros. Aí o Espírito falou assim pra mim, ó. Ó, ele estava na escada, cara. Quando eu subi, aí o Espírito falou assim pra mim, ó. Sua esposa. Eu falei, eu tô ficando maluco. Não tá não, é consciência. Pois é. A nossa alma disse, você tá maluco. Entendeu? Mas eu conheci ela. Não, ela era a minha vizinha mais de eu não sabia quem era. Entendeu? Ó, tá ratificando aquilo que eu falei. Eu fui para outra escada, na Assembleia de Deus, então eu vim trajada, entendeu? Totalmente diferente. Vai ser com ela. E ele disse não. Cara, Aí ele olhou e não E um ano eu casei. e um ano você casou com ela. Tem lógica. A mente humana não tem lógica. Um outro exemplo, eu com 27 anos de casado. 27. O pior é que eu tô com 38. Pior, lógico, é muito bem. Pior que eu tive a revelação que ele era. Ele, ó, fugiu. É, Deus falou com ela, eu disse tchau. Na mesma hora acabei o namoro. Eu falei tchau, eu tinha 20 anos. Morava na Zona Sul, ia me amarrar, sou doido. Cheio de festa lá, né? Eu fui. Nunca se conhecia. Nunca se conhecia. Vamos lá. Vai dormir na sala, hein, André? Vai dormir na sala, hein? Dormir na sala. Tem direito do melhor dessa guerra. Tem que conquistar o Maná. Espera aí que o nosso irmão Big Brother tem que ir embora. Olha só. Eu entro no jardim do Éden e faz serpente. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Agora, o que você acha que esse versículo seguinte aqui está falando? Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Por que ele está falando isso no contexto? Eu tenho que estimular um ao outro. O quê? No amor? Isso está falando sobre o quê? Igreja. Não abandone a igreja. Pelo contrário, vocês têm que estimular um ao outro, porque senão não vai ser fácil. Você vai abandonar o judaísmo. Agora, quer ver uma coisa? Não deixemos de congregarmos. Ele está falando de igreja ou não está? Mas você já leu esse texto antes? Você sabia que falava de igreja? Não, porque é subjetivo. Você tem que ter a revelação, o entendimento. Não deixamos de congregar, como é costume de alguns, como vocês que estão deixando de congregar para não perder o dinheiro da herança do pai, do judaísmo e tal. Não faça isso. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto o dia se aproxima, ou seja, o dia do tribunal de Cristo vem, aguarda um pouco, Jesus vai voltar, vamos nos estimular uns aos outros, não abandone a congregação. Agora, deixa eu falar uma coisa, por quê? Veja só, agora tem uma conclusão. Se você pega o texto agora, vamos supor que você apaga tudo que você ouviu, você abre a Bíblia e vai ler agora. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Interpreta para mim esse versículo. Pastor Lê, irmãos, bom dia. Vamos ler aqui. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aí o cara fecha e vai falar o quê?
Sobre pecado. Irmãos, não bebam, não fumam, não adulterem, porque isso é pecado. Está falando no contexto da igreja. Está falando no contexto. A minha pergunta é: o que significa viver deliberadamente em pecado? Não está dentro do corpo. Deixar de congregar. Ninguém disse um amém. Pelo menos o Big Brother falou. Então, pecado é errar o alvo. Quando ele disse, quando vocês afastam da comunhão e voltam para o judaísmo, isso é pecado, não faça isso. Mas por quê? Porque o dia se aproxima, está chegando, Jesus vai julgar isso. Leia a Bíblia com o contexto inteiro. E se você continuar, quer ver? Meu Deus, fugiu aqui, quer ver, está aqui. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento, eles não receberam o pleno conhecimento da verdade, que Jesus é o Senhor, não é Moisés, não é Yeshua, é Jesus. Você recebeu esse conhecimento, não vai pecar, ou seja, não vai voltar para o judaísmo. Não vai voltar para o curral. Não vai voltar para o curral, para o redil, é verdade. Não vai se alimentar. Não volta. Você tem que voltar para os pastos verdadeiramente. Fica com Jesus. Ah, mas eu vou pegar. Jesus vai te dar mais comida. Aí você... O dia vai se aproximar e Jesus vai dizer assim: você abandonou o espólio das suas famílias. Você foi para a prisão. Hoje você vai para o meu reino. Valeu a pena. Então era sempre estimulando a vida da igreja e o reino. Você quer ver? Você quer ver? Eu tenho que terminar aqui. Pelo contrário, se você abandonar a vida da igreja, não é isso o versículo anterior, e voltar para o judaísmo, ele diz, aí ele pegou pesado aqui, ele usa um texto do Velho Testamento, porque ele tinha que estimular, a galera estava indo, ele disse, não, a vida da igreja é mais importante, ele disse, não, forte alento da alma, você vai ter comunhão lá com os irmãos, então ele usou o último argumento, que é um argumento verdadeiro. Qual foi o argumento? Vamos lá. Pelo contrário. Pelo contrário significa, se você voltar para o judaísmo e abandonar a igreja, vai te acontecer uma coisa. Expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir. Ei, você ouviu o que ele falou? Se você voltar, retroceder ao judaísmo e abandonar a vida da igreja, vai acontecer uma coisa. O que foi? Ninguém gosta de ouvir isso, mas ele teve que usar. Deus vai julgar e o fogo vindador de Deus vai consumir os adversários. Aí ele está usando um texto que acontecia no Velho Testamento, porque ele tinha que usar o texto que os judeus entendiam. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Não era isso? Quem rejeitava a lei de Moisés? O fogo de Deus vinha e o cara era consumindo. A lei era dura, não é isso? Eles tinham. Ele disse, lembra quando Moisés, alguém rejeitava a lei, o fogo de Deus vinha, ou a terra abria, e o fogo vingador de Deus, porque quem rejeita a Deus, Deus pune. Era assim ou não era? Agora ele está falando, agora ele está comparando, usando a lei porque eles entendiam isso. Então ele aplica dizendo assim, de quanto mais, agora eu vou escrever, lê para mim. De quanto mais o quê? É difícil falar até alto isso, né? Severo castigo. Severo castigo, o que acontece? Ele já está aplicando agora para aquele povo da igreja que estava abandonando. Severo castigo. Julgais vós, será considerado aquele que calcou os pés dos filhos de Deus. Ou seja, você conheceu Jesus, voltou para o judaísmo, você está pisando no Filho de Deus. Por quê? Olha só, você profanou o sangue da aliança. Você tem uma aliança com o sangue de Jesus, agora você está querendo voltar
para o judaísmo e oferecer sangue de bode novamente? É ou não é verdade? Porque ele voltando para o judaísmo, quando ele pecasse e fizesse alguma coisa, ele, o pai, a família, iam na sinagoga, ou iam no sacerdote, eles tinham que oferecer um sangue. Ele disse, não faça isso. O sangue de Jesus já limpou vocês uma vez por todas. Se você voltar ao judaísmo, você vai voltar de novo à prática de oferecer um boi, um carneiro ou um esquimbal? Você vai estar pisando, você vai estar ignorando o sangue de Cristo na tua vida. Por isso que vai ter um severo castigo. Profanou o sangue da aliança, com o qual você foi santificado. Você foi separado pelo sangue de Jesus. Não faça isso. Você ultrajou o Espírito da graça. Se você tem o Espírito da graça, Jesus, o sangue de Cristo, você não pode voltar a ritual. É difícil falar isso, mas essa aqui é a verdade, não é? Ninguém gosta de ouvir isso. Não, mas eu estou na graça, então eu posso fazer tudo. Um sacrifíciozinho aqui, um ritual aqui. Não! Eu digo não. Deus é às vezes ele tem que ser radical. Porque se você ama um ritualzinho, ou isso aqui, você está ultrajando, você está dizendo, o Espírito de Deus, o sangue de Jesus não foi suficiente. Então eu vou criar um ritual. Eu sei que com isso muita gente vai dizer, o cara já está inventando, azar. Eu não vou deixar de falar a verdade usando a Bíblia. Então pegue o texto, pegue a Bíblia e venha me dizer o que é. Vamos lá. Continua. Ora, nós conhecemos aquele que disse. Ele está dizendo agora, nós, como cristãos, como você que pertence à congregação, lembra que foi dito lá no passado, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, agora me diga então o que significa isso aqui. O Senhor julgará o seu povo. Você quer voltar à prática de legalismo, de judaísmo, seja do que for, de práticas que o cristianismo muitas vezes diz que é isso, aquilo? Não tem problema. Deus vai julgar você. Amém? É difícil dizer amém, né? Amém. Ele vai julgar. Volta, decida. Quer voltar para o judaísmo? Volta. Mas você vai cair na mão do Deus vivo e ele vai te julgar naquele dia. Ele vai dizer assim, você acha que ele vai fazer cara dura? Você voltou para o judaísmo, negou o sangue de Jesus, voltou a fazer sacrifício de bode. O povo de Deus tem que escolher. Não é fácil seguir a Jesus somente. A gente sempre quer um ritual. A gente sempre quer acrescentar alguma coisa. Não faça isso. Mas se eu não fizer isso, eu vou perder a minha herança. As pessoas não vão entender. Não importa. O que está em jogo é o reino. Horrível. Repete comigo. Horrível. É o último versículo, 31. É cair nas mãos do Deus vivo. Essa palavra é para quem? Para cristão. Vai ser horrível, você vai cair na mão de Deus. Fala alto para eles ouvirem. Ele estava falando com o Rodolfo. Enquanto eu prego, eles ficam conversando. Mas é coisa de Deus, é meu assistente. Vai lá. Estava falando com o Rodolfo o quê? A própria letra, na época, fez com que os judeus não reconhecessem a Cristo, Jesus, a letra deles. E hoje, muitos cristãos também criam suas próprias... gostei! Vamos lá, estou gostando. E que separam eles de Jesus. Eu acho que é isso que Deus vai julgar. É a mesma coisa, lógico. Se você tem... Vamos abençoar nosso irmão, porque, olha, não mostra a cara dele. Trabalhar no Big Brother agora, os anjos de Deus te abençoem, meu amado, sinceramente. Cobrem você com o sangue de Cristo. Bota a venda no teu olho. Passa lá, põe no bolso. Cuidado que é comida sacrificada. É por isso que tu tá indo agora, né? Querido, vai na paz e no Espírito Santo de Deus, porque você vai entrar na sucursal do inferno. Pode dizer. Mas, glória a Deus. É ou não é verdade? Tá enviando luz. Tá enviando luz.
O dia é luz. Amém? Eu ia voltar à aula. Mais 5 minutos. Só vou ler o texto que eu não ia ler, para você ver que tudo que eu falei, o contexto é verdade. É como é terrível cair na mão do Deus vivo. Mais um argumento, versículo 12. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, eles foram iluminados há tempo atrás, sustentastes grande luta e sofrimento, porque eles foram iluminados, foram salvos por Jesus, e eles estavam enfrentando lutas. Que lutas? Ora, expostos como a espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação. Ou seja, alguns eram, pelo fato de terem confessado Jesus, eram opróbrio, eles eram envergonhados. E lá vai o judeuzinho da tribo tal, da família do fulano de tal, ele agora